Olá, meus amados irmãos e irmãs. É uma alegria enorme cumprimentá-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade maravilhosa em nossas vidas de abrir a Tua Palavra e de poder estudar. Viemos a Ti também pedir perdão pelos nossos pecados e faltas, de nossos lares representados e de todo o Teu povo que habita sobre a face deste velho mundo. E fortaleça-nos para que, ao encontrarmos durante esse estudo o sustento de nossa fé, também possamos caminhar com firmeza, cumprindo com as Suas orientações e distribuindo, de acordo com o que Tu nos proporcionar, o conhecimento necessário para distribuir com as pessoas que estão à nossa volta. É tudo o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O estudo que nós temos hoje, a mensagem de Jesus às 7 igrejas. No tema passado, na realidade, já estudamos a mensagem à primeira igreja, que é Éfeso, e vimos também que essas 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos da igreja cristã. Queria apenas fazer uma pequena observação, que no manual percebemos que o autor traçou alguns períodos competentes dessas igrejas, diferente daquilo que tradicionalmente já temos, um bom material impresso, como o livro Estudos Bíblicos, muito antigo, editado pela Casa Publicadora Brasileira, dentre várias outras matérias de outros estudiosos, grandemente respeitado também na causa de Deus. Eu particularmente ainda preservo aqueles períodos porque não consegui trabalhar um ajuste adequado para alterar aquelas datas antigas. Mas isso é indiferente, não é ponto de salvação e nada que venha a causar transtorno na compreensão do estudo. Mais importante é entendermos o significado desses períodos que a igreja cristã passaria e suas mensagens. E isso sim, traz muitas lições para nós e principalmente o preparo para a breve volta de Cristo. E para enfrentar, evidentemente, toda a turbulência que enfrentaremos, além da vida normal que temos, mas que enfrentaremos no desfecho do conflito entre o bem, no desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Aqui nós temos o verso principal, Apocalipse capítulo 3, verso 21, que diz o seguinte: Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Isso aqui deixa para nós uma mensagem muito clara, que em Cristo só tem uma posição que interessa para nós, a vitória. Porque não tem como, em Cristo, ser derrotado nessa questão. Se estamos em Cristo, Ele já venceu por nós, não tem por que não vencermos. Na questão da fé, nós seremos vitoriosos, desde que estejamos em Cristo. E só essa posição nos conduz realmente à plenitude do encontro com o Senhor naquele grande dia. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, mensagens de Cristo a Esmirna e Pérgamo. Esmirna, o segundo período da igreja cristã. O primeiro período, comentamos no tema da semana passada, que remontou o período entre o Calvário, no ano 31, até o ano 100 da era cristã. Esmirna, então, está pegando do ano 100 e indo até o ano 323 da era cristã. Esmirna é um termo latim que tem o significado de mirra, que pode ser vista então como cheiro suave, e amargura também. Mas é curioso dele pegar esses dois significados e observar o contexto de Apocalipse capítulo 2, verso de 8 a 11, principalmente lá no verso 10. Nós vimos a amargura, aquela perseguição prevista que eles enfrentariam, ali falando de 10 dias, mas como está tratando do enfoque profético que se daria do ano 303 ao ano 313,
Período esse que foi declarado na história como período de intolerância religiosa do Império Romano contra os cristãos, na pessoa de Diocleciano, o pai do futuro imperador Constantino. Então veja que como que encaixa com perfeição esses períodos, pelo conteúdo bíblico e profético. Não tem como fugir e adequar de outra forma qualquer outra aplicação que não seja essa, que a história já desenhou, reconhecendo e testemunhando o que a profecia falou há mais de 200 anos, que o profeta João teria escrito. É muito curioso isso aí. Se observarmos também no verso 9, aqui do capítulo 2 de Apocalipse, podemos perceber um grupo de indivíduos travestidos de judeus cristãos para tentar importunar, desviar os verdadeiros cristãos do foco principal da igreja, que é a vitória em Cristo Jesus. Mas esses indivíduos, na realidade, como aponta o texto bíblico, pertenciam de fato à sinagoga de Satanás. Isso sempre teve gente desse jeito, travestido de cristão dentro da igreja, com o propósito de lesar as ovelhas, de prejudicar as ovelhas, de desviar, de esparramar com as ovelhas. Isso sempre teve, e enquanto existir esse mundo de pecado, acontecerá isso. Só a 7 pragas que vai separar o joio do trigo definitivamente. Pinta a primeira praga, que é a ferida no corpo inteiro, ali pronto, está separada a situação. Mas enquanto não fechar a porta da graça para cair a primeira praga, está aí misturado joio, trigo, e sem falar em maus frutos que vivem misturado no meio de bons frutos. Então isso sempre teve e nós temos que orar por eles e enquanto estiver no nosso alcance, para a honra e glória de Deus, fazer tudo para tentar reverter essa situação, ou seja, auxiliá-los para que possa haver vitórias em Cristo de uma maneira mais global ainda. Agora, quando entramos no capítulo 2, a partir do verso 12 ao verso 15, já passamos a estudar a igreja de Pérgamo. Esse período muito interessante que cobre exatamente do ano 323, onde terminou o período da igreja de Esmirna, e se estende até o ano 538. Olha que curiosidade. 323 foi exatamente o ano em que o imperador Constantino conseguiu, com auxílio da igreja, com a liderança da igreja cristã primitiva, justamente alterar a lei de Deus, trocando o sábado pelo domingo, de festas de guardas, eliminando o segundo mandamento da lei de Deus, que trata de imagem de escultura, dividindo o último em 2, que trata de não cobiçar nem a casa do seu próximo, nem a mulher do próximo, nem o seu jumento, e nem coisa nenhuma que pertence ao próximo. Dividiu em 2, colocando o 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, e 10º, não cobiçar coisas alheias, que é a mesma coisa, num documento conhecido historicamente e até hoje usado nessa igreja como Catecismo Dominical. Isso aconteceu no ano 323, justamente o primeiro ano da igreja de Pérgamo, e se estendeu até o ano 538, onde se desenrolou e fortaleceu as principais apostasias da igreja primitiva. O nome Pérgamo quer dizer cidadela ou burgo. Cidadela, autoexplicativo, né? Agora, burgo, que é um termo mais incomum, quer dizer cidade murada e autogovernável. Observe que raciocínio mais interessante. Como pode uma cidadela murada e querer ter esse ar de independência autogovernável diante de um planeta que, quanto mais globalizado, melhor para o devido desempenho do progresso de qualquer nação. Olha que coisa mais interessante. Se não lembra a Torre de Babel, Satanás querendo reunir todos ali de baixo e conduzir todos contra Deus na realidade. Um governo isolado e diferenciado do contexto global. Olha só, Pérgamo era uma cidade localizada em cima de uma colina a 300 metros acima do nível do mar, com 70 quilômetros ao norte de Esmirna e 26 quilômetros do Mar Egeu. O Mar Egeu é onde estava, é onde tinha a ilha de Patmos, onde estava exilado então o apóstolo João. A Ásia Menor toda estava ali de frente, o Mar Egeu. Essas 7 igrejas todas estavam ali em frente ao Mar Egeu.
Mais algumas curiosidades sobre Pérgamo, é que ela tinha a segunda maior biblioteca do planeta Terra, apesar de ser uma cidadela. Só perdia para Alexandria. A biblioteca de Pérgamo tinha mais de 200 mil volumes. Outra curiosidade interessante, que foi lá de Pérgamo que surgiu o pergaminho de pele de carneiro para substituir os frágeis papiros que até ali na história da humanidade foram usados. Olha que curiosidade mais interessante, né? Com um ar de progresso, de avanço, aparentemente à frente de outras culturas, mas lamentavelmente com essa condição de isolamento, conforme o seu significado. Uma entonação pelo significado que adequa bastante ao propósito que a profecia deu em usar essa igreja, Pérgamo, para exemplificar a condição ou o período em que a igreja cristã estaria passando, a utilizar a exemplificação de Pérgamo. O grande problema dessa cidade de Pérgamo, que mais se usou como para exemplificar o que estaria passando o período da igreja cristã, o maior problema é que essa cidade, o Deus dessa cidade, era representado por uma serpente, e nós conhecemos a história da serpente desde lá do Éden, né? E esse Deus, eles tinham construído um templo enorme dentro de Pérgamo, em adoração a esse Deus, em homenagem a esse Deus. E esse Deus era considerado pelos habitantes de Pérgamo, pelos adeptos dessa religião, como o Deus da medicina, o Deus da cura. Curiosamente, até hoje, os símbolos da medicina é uma serpente em volta de um cálice. Curiosidade, uma coincidência muito grande, né? E para piorar, eles ainda veneravam outras 3 divindades pagãs: Dionísio, Zeus e Atenas. E outra curiosidade, as festas pagãs que tinha lá em Pérgamo era regada de muita idolatria, bebedice e prostituição. Não é à toa que no verso 14, texto bíblico exemplifica que Pérgamo, a palavra de Deus está apresentando como qualificativo de Pérgamo as doutrinas de Balaão e Balaque, que contaminaram o povo no passado. Lembra do que Balaão fez? Ele sugeriu para Balaque que se levasse prostitutas e idolatria para contaminar Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. E aqui na igreja de Pérgamo, essa prostituição completa, prostituição religiosa, que aconteceu nesse período da igreja cristã, ao fazer mudanças na lei de Deus e muitas outras apostasias que foram infestando a igreja de Deus, fermentando uma confusão tremenda no meio cristão, aonde as pessoas começaram já em casa a fazer, já começou a criar divisões, pessoas desanimando com a igreja, já pensando em reuniões em casa, porque na igreja não estava dando certo. O protestantismo estava começando a brotar no meio religioso e em muito breve começaríamos a mergulhar no período do protestantismo em si. O terceiro tema, mensagem de Cristo a Tiatira. Tiatira, na realidade, é um termo de origem macabeu que significa sacrifício de trabalho. E como foi, hein? Trabalho missionário, então, naquela época, era à custa de sangue. Nós estamos falando do período do ano 538 a 1798 da era cristã. Se diminuir 1798 de 538, nós chegaremos exatamente a 1260 anos, previstos em Daniel 7:25, Apocalipse capítulo 12, verso 6 e Apocalipse 12, o verso 14. Dentre outros textos da Bíblia Sagrada, que também apontam para o mesmo período, Apocalipse 13:5, por exemplo, que fala de 42 meses,
vezes 30 dias dá 1260. E ainda outros textos também que nós temos. Mas esse período de 1260 anos, na Bíblia então, são 1260 dias. Mas como nem João e nem Daniel estaria vivo no período dessa profecia, no ano 538 da era cristã, já comentamos em temas anteriores, que se trataria então de uma aplicação simbólica da profecia dias-anos. Ao invés de ser dias, seriam anos. E é o que aconteceu. Em vez de ser 1260 dias, como Apocalipse 12:6 fala, que a mulher seria conduzida ao deserto, ao seu lugar preparado por Deus, para que alimentasse 1260 dias fora da vista da serpente. Ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, lá do verso 14, de Apocalipse 12, que é o mesmo que Daniel fala lá em 7:25, que cuidarão em mudar os tempos e a lei, tá vendo? E os santos, essa classificação profética, de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, muito simples. Na realidade, a profecia bíblica é trabalhada entre a média do calendário solar e o calendário lunar, que dá exatamente 30 dias o mês e dá 360 dias o ano. Então, se partirmos desse princípio, um tempo, um ano de 360 dias, 2 tempos o dobro, 720, meio tempo, 180, somos 3, vamos chegar a 1260. Como lá em Apocalipse 13:5, 42 meses vezes 30 dias, chegaremos a 1260. Então é muito interessante como se aplica com perfeição e principalmente esse período de tanta contrição que aconteceu durante a perseguição. No ano 538, por ironia do destino, o noroeste da Itália foi a primeira região a ser marcada pela história, pela perseguição da Igreja Romana, que já nessa época já tinha nome, desde o ano 425, já tinha deixado de ser conhecido como Igreja do Caminho para ser conhecido como Igreja Apostólica Romana, e já tinha Papa também. O bispo de Roma já havia sido nominado de Papa desde esse período do ano 425. Muito curioso isso tudo, né, irmãos? Que Papa também é um nome de blasfêmia, quer dizer pai. Não chega os demais nomes que já tinha, como Vicário, Vis Filii Dei, que é substituto do Filho de Deus, dentre outros, Dux Cleris e outros mais, são todos nomes de blasfêmia que a profecia aponta que esse governo representativo estava cheio de nomes de blasfêmias. Muito interessante o que o Apocalipse fala sobre isso. E aqui estava esse poder religioso, representado pelo animal esquisitão, lá de Daniel capítulo 7, aquela ponta pequena que nasceu, substituindo 3 dos chifres que caíram. Nós sabemos que aqueles 10 chifres representavam os povos bárbaros que haviam invadido o Império Romano Ocidental e transformado ele na atual Europa em 10 países. E 3 daqueles povos que resistiram à união de Estado e Igreja, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, caíram. Caíram, o que deu a sustentação definitiva de força para no ano então 538 iniciar a perseguição, onde o Estado e a Igreja se uniu e partiu para uma perseguição contra os protestantes, iniciando então pelo noroeste da Itália, os valdenses, as primeiras vítimas da conhecida Guerra Santa ou Inquisição, período que se estenderia de 1260 anos, papa após papa, e perseguição em cima de perseguição, cobrindo toda a face da terra. Então sacrifício de trabalho adequa bem pelos próprios valdenses, coitado, que levava pedaços de Bíblia, páginas de Bíblia até dentro de massa de pão. E muitas histórias de sacrifícios enormes na vida missionária de todos que viveram durante esse período de 1260 anos. O período da igreja de Tiatira nós percebemos no capítulo 2 de Apocalipse, do verso 18 ao 29. E uma curiosidade, uma falsa profetisa representando a antiga Jezabel, esposa de Acabe, lá do passado, que com mão de ferro oprimiu
Israel naquele tempo e perseguiu os profetas, mandando matar os profetas, os verdadeiros profetas, e promovendo um monte de falsos profetas. Ela era extremamente adepta às doutrinas do antigo Balaão, doutrinas de prostituição, doutrinas de perversão, de idolatria, etc, etc. E aqui, dentro do período conhecido como Tiatira, a perseguição e ao mesmo tempo essa introdução de idolatria absoluta, de prostituição religiosa, que em Apocalipse 17 fica bem representada a meretriz apocalíptica. Mas no verso 27 aqui do capítulo 2 de Apocalipse, representa claramente que ao que vencer e enfrentar com vitória em Cristo todas essas dificuldades que passamos durante todos os períodos, principalmente o período aqui que Tiatira então estava enfrentando, e não vai ser diferente do que enfrentaremos nos nossos dias, essas pessoas sentarão com Cristo no seu trono para reger as nações com vara de ferro. Porque nós sabemos que lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 5, Jesus foi arrebatado para o seu trono, onde há de reger todas as nações com vara de ferro. E aqui, nesse texto de Apocalipse 2, 27, nos coloca junto com ele. E é exato, lá no milênio apocalíptico, também não fala, na altura do capítulo 20, lá no verso 4, que nós estaremos julgando e reinando com Cristo durante 1000 anos. Pois é, e aqui já está dando a esperança dentro da mensagem para a igreja de Tiatira, e que serve, todas as lições apresentadas aos 7 períodos, serve para todos nós hoje, porque nós sabemos pelas profecias que seremos perseguidos novamente. Pense nisso, amado irmão, pense nisso, amado irmão. Uma outra curiosidade que ajuda a qualificar Tiatira. Tiatira é uma cidade cercada por muitos rios, mas completamente infestado por sanguessuga. Pensa alguém entrar dentro de um rio infestado de sanguessuga, o que que vira? Apesar disso tudo, ela era uma cidade próspera, com muita fabricação de vasos, de tinturaria, de alfaiataria. Era uma cidade próspera. Mas como que tudo isso representa a riqueza e o poder da igreja que, com a prostituição religiosa absoluta, perseguia os cristãos entre o ano 538 ao ano de 1798, da era cristã. Todos esses qualificativos realmente não tem como fugir dessas aplicações que a Bíblia nos apresenta, e principalmente do período aqui apresentado entre o ano 538 a 1798, que encaixa com perfeição com os 1260 anos da profecia bíblica, ou o período de supremacia papal. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, mensagem de Cristo a Sardes. Sardes é um termo grego que significa os que escapam ou os que saem. Por que não dizer os que sobreviveram, né? Da grande sanha perseguidora de Roma papal. Se nós observarmos lá no capítulo 21, verso 20 de Apocalipse, que Sardes é o 6º fundamento do muro da Nova Jerusalém. Ou seja, é uma pedra preciosa, vermelha, de alto valor comercial. No capítulo 3, do verso 1 ao 6, onde temos a mensagem da igreja de Sardes, no verso 1 de cara, nós temos ali que ela tem o nome de quem vive, mas que está morto. Encaixe isso com o momento de quem saiu de uma perseguição, que situação que estava, que cansaço. Saíram arrebentados, desgastados. Observe, irmãos, que as doutrinas dos apóstolos que promoveu o crescimento da igreja lá em Atos dos Apóstolos, durante 1260 anos de perseguição, o que teria acontecido com o tanto de apostasia, com o tanto de mentira, de idolatria, de anarquia que foi infiltrado dentro da igreja? Verdadeiros absurdos, inclusive indulgências e etc, etc. Coisa terrível. Então o povo estava realmente assim numa melindra total, cansado, com ar de quem vive, mas de fato estava morto de cansado. É o que o texto bíblico está apontando, aqui na altura do verso 1.
Esse período de Sardes é remontado como desde o ano 1798 até o ano de 1833, ano em que daria início ao período milerita. Esse período aqui era um período, diria que seria um período de pit stop da igreja cristã, de recuperação, de descanso, dela respirar e saber o que vai fazer. É por isso mesmo que no capítulo 3, na altura do verso 4, mostra que entre esse grupo de cristãos que escapou de lá, escapou gente boa e gente ruim. Gente ruim assim, escapou gente boa, gente cristão de fato e cristão que meia boca, que cristão tipo azeitona na boca de banguelo, que não tem firmeza na fé com nada. Então tinha cristão assim também, que escapou. Como tem, a igreja está cheia de tudo isso, tem bons cristãos e maus cristãos, cristãos com firmeza e cristãos fracos, mas cabe a todos nós nos unirmos e trabalharmos com fé para que todos sejam fortes. Mas aqui o que o texto bíblico no verso 4 está dizendo é que entre eles tinha alguns, um grupo, que não se contaminou as vestes, que não deixou se abalar, que de fato não estava morto, estava vivinho. Não é só aparência. Apesar do cansaço, das cicatrizes, dos traumas, estavam vivos e dispostos a firmarem na fé e não abrir para nada. A qualquer momento estavam dispostos a dar a vida defendendo aquilo que acreditavam. Por que o texto bíblico fala? Jesus está dizendo lá, porque comigo andarão, porque são dignos. Então veja como encaixa com perfeição as mensagens de Cristo a Sardes. Isso continua, irmãos, para que nós andemos sem manchar as nossas vestes e focados no grande abraço com Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, mensagem de Cristo a Filadélfia. Filadélfia, no grego, amor fraternal. Esse aqui é o período milerita. 1833, onde terminou o período de Sardes, e até o ano de 1844, onde estaria iniciando o período de Laodiceia, que nós comentaremos logo em seguida. Esse período foi o período milerita, onde Guilherme Miller partiu para estudos profundos das Escrituras Sagradas e começou uma série de pregação sobre a face da terra, e movendo multidões. E houve um reavivamento maravilhoso da fé cristã nesse período. O período da igreja de Filadélfia, eu apontaria, nós podemos citar aqui o capítulo 3 de Apocalipse, do verso 7 até o verso 11, seria mais apropriado para entendermos o conteúdo das mensagens a Filadélfia. No verso 9, por exemplo, nós percebemos aqui falsos religiosos que estavam no meio deles, se rendendo na marra. Por que na marra? Por causa da autoridade da palavra demonstrada pelos verdadeiros servos de Deus, pelos verdadeiros estudiosos da palavra, como Guilherme Miller e todo o grupo que fielmente o acompanhava. Eles reconheciam na marra o amor de Cristo por esses escolhidos, por esses fiéis verdadeiros, justamente por causa da autoridade da palavra de Deus. E o mais curioso ainda é o que está escrito no verso 10, que não vê quem não quer, que está voltado para o período milerita. Um grupo de fiéis guardados durante a provação que se cairia sobre o mundo inteiro naquele período. Olha o que aconteceria justamente no dia 22 de outubro de 1844. A grande decepção. Eles, ao estudar a palavra de Deus, interpretaram que o santuário era a terra. Na profecia bíblica, Cristo estaria passando do lugar santo para o santíssimo, no santuário celeste, iniciando o juízo investigativo, remontados lá no capítulo 7 de Daniel e no capítulo 8, verso 14, e a humanidade seria julgada. Hebreus capítulo 9, verso 28, cabe a todo homem morrer uma vez, depois disso vir o juízo, dando a entender claramente que o juízo ia começar pelos que já morreram, o juízo investigativo. Mas eles interpretaram, os mileritas, interpretaram que Jesus estaria voltando naquele dia. E foi uma lembrança terrível
porque eles amargaram muito com isso. Quantas pessoas venderam empresas para ir encontrar com Jesus, e pessoas foram para os cemitérios aguardar a ressurreição realmente. Mas, apesar de alguns terem desanimado, muitos se fortaleceram e ficaram apegados na mensagem do verso 11 do capítulo 3. A grande confirmação, eis que cedo venho. Jesus voltaria realmente, mas não seria naquele momento ali. Ali ele estaria apenas passando do lugar santo para o Santíssimo. Todos os cálculos que eles fizeram estavam corretos. Tudo o que aconteceu, ajustado na história e na profecia, estava correto. Só a compreensão do fato que aconteceria no dia 22 de outubro de 1844 que ficou errado. Interpretar como sendo a volta de Cristo, e não era a volta de Cristo, era o início do juízo investigativo. E aqui então, no dia 22 de outubro de 1844, os que escaparam dessa decepção, os que foram guardados e protegidos, iniciaram o movimento conhecido então aqui na profecia como Laodiceia, de 1844 para frente. Passa pelos nossos dias e aguardamos o encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Laodiceia, grego, com significado povo justo ou justiça do povo, remontadas na compreensão do que temos relatado em Apocalipse 3, do verso 14 ao verso 22. E por que não citar também Oséias capítulo 12, verso 8, que encaixa muito com esse período também. Irmãos, Apocalipse 10, 10 nos fala também de um livrinho que o apóstolo João colocou na boca, e na boca doce como mel, mas no ventre se tornou amargo como fel. Como isso se identifica tanto com o momento dos apóstolos que estavam empolgados com o ministério de Cristo, vê-lo pendurado no Calvário, numa cruz. E como se encaixa com o momento da decepção de 22 de outubro de 1844. Todos com a boca doce, achando que Jesus ia voltar, e Jesus não voltou. Uma compreensão errada. Da mesma forma que os apóstolos compreenderam mal o propósito da morte de Cristo no Calvário e amargaram no ventre, com gosto, com sabor, daquele mel que tinha entrado na boca, com todas as mensagens durante o seu ministério, seus milagres e tudo mais, agora estava amargando no ventre. E amargou tanto que ele teve que passar mais 40 dias com eles, com os apóstolos, para poder prepará-los, preparar aquela base da igreja com a maior estrutura possível, para que a obra pudesse prosperar. Não devemos esquecer jamais que Laodiceia é a igreja de Deus dos últimos dias, é a menina dos olhos de Deus, é o povo de Deus. Lamentavelmente, o segundo ponto aqui apresentado sobre essa igreja, Laodiceia, é que ela estaria vivendo um período de uma mornidão epidêmica na face da terra. Pessoas devidamente travadas dentro da igreja e não conseguem dar um passo no progresso da fé. Pessoas que se desconectam com facilidade das doutrinas, da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos, e se apega com muita facilidade ao mundanismo. E não é à toa que essa mornidão, apresentada aí no contexto bíblico, mostra também uma coisa rara nas Escrituras Sagradas: Deus ter vômito desse tipo de condição. Deixa uma sensação clara de quem está tomando água morna com sal, puro vômito. Essa é a condição da maioria dos personagens desse período da igreja, Laodiceia. É o momento que deveríamos estar mais apegados, mais acesos, e está bem parecido com aquele período de Sardes. Período de quem vive, mas que está morto. Aparência de quem vive, mas que está morto. Morto de mornidão, de preguiça espiritual. E na relação dos que não vão entrar nos céus estão os preguiçosos. Não esqueçam disso, irmãos. É muito sério. E as mensagens da Bíblia Sagrada nos mostra lá em Levítico capítulo 18, verso 28, de algumas nações que foram vomitadas da terra.
Nós não podemos nos esquecer de Atlântida, que estava sobre o Oceano Atlântico e afundou entre janeiro a maio do ano 2350 a.C., antecedendo ao dilúvio. Não podemos esquecer de Sodoma e Gomorra também. Foram cidades vomitadas, nações vomitadas que deixou de existir do nada. Irmãos, o planeta todo será vomitado, destruído. Tudo que o homem construiu com as mãos dele será destruído. É o que está mostrando na profecia, tanto do que o apóstolo Pedro falou lá em 2 Pedro 3, de 8 a 13, quanto que está no Apocalipse e em várias outras passagens da Bíblia Sagrada. Destruição completa. Só os salvos irão ao encontro com o Senhor nos ares, e os ímpios que ficarem vivos aqui na terra serão consumidos pelo assopro e resplendor da vinda de Cristo. E tudo que o homem construiu com a mão dele será destruído. E por que temos que ser contados nesse grupo, irmãos? De pessoas destruídas? Mas só seremos contados se também formos contados no grupo de pessoas mornas, que não conseguem dar um passo, que não conseguem olhar os conselhos que Cristo dá nesse contexto da mensagem à Laodiceia, que se quer ser vitorioso. Então eu te aconselho que de mim compre colírios para que enxergue e vejas claramente. E compre, que adquiras de mim ouro provado do fogo, para que tenha uma fé brilhante, né? E que vista as vestes brancas que eu lhe dou, que é a justiça de Cristo. Se não fizermos isso, não aceitarmos esses 3 conselhos de Cristo, infelizmente não conseguiremos nos libertarmos desse grupo da mornidão letal que nos envolverá no vômito divino. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque só os que aceitarem esses conselhos serão vencedores com Cristo. 7º tema, o recado sobre a porta. Ainda no conteúdo de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, do verso 20 ao 21, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abra a porta que eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. E os que vencerem se assentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono com meu Pai. Irmãos, é a maior de todas as promessas para um momento tão crítico que a igreja está vivendo. Essa de podermos sentar no trono com Cristo e reger todas as nações com vara de ferro junto com Ele. Por que vara de ferro? Porque a justiça divina é absoluta. Não tem espaço para dúvida, para titubear. É tudo absoluto. E após o milênio, será visto muito claro essa vara de ferro, quando então a cidade santa for descer, lá onde hoje é o Monte das Oliveiras, vai partir no meio, metade vai para o norte, metade para o sul, ali se torna um grande vale, a cidade santa vai descer ali. Mas no Apocalipse 20, mostra que eles vão cercar, os ímpios vão cercar a cidade para destruir, mas eles serão destruídos. Aí será o último passo da vara de ferro, porque o mal não vai existir mais, não precisará mais existir vara de ferro. Só o absolutismo do amor, da originalidade da criação de um Deus de amor e misericórdia. Que Deus abençoe a mim e a você, que sejamos contados entre os salvos desde hoje. Santo Deus, nos abrace com essa mensagem, Senhor, e forme em nós uma proteção, que nos fortaleça a tal ponto que jamais venhamos a cair, que andemos nos seus caminhos para a tua honra, a tua glória e teu louvor, e que possamos de fato ser luz no mundo e sal da terra. É o que te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.